Salmo 51, inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 1. Depois nós vamos voltar para cá, para o restante desse salmo. Nos diz então a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Senhor, eu te louvo, te bendigo nessa noite pela tua palavra, pela oportunidade que temos de fazer a exposição dela, ao mesmo tempo em que a ouvimos, aprendemos do Senhor por meio dela. E te peço que o Senhor, por pura misericórdia e graça, como sempre é, o Senhor ministre a tua igreja, mas continue a ministrar o meu coração por meio da tua palavra. Que o Senhor nos santifique e nos renove nessa noite, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Cabo Bruno era um policial militar do estado de São Paulo, e que no final dos anos 80, ele ficou bastante conhecido, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e até internacionalmente, por chefiar o que foi chamado de Esquadrão da Morte. Um esquadrão de extermínio de pessoas, um homem muito temido. Mas, apesar de se envolver com tais práticas e com outras formas de corrupção, num dia ele teve contato direto com a palavra de Deus, a palavra do Senhor foi exposta diante dele, e ele creu no Senhor Jesus, converteu-se a Cristo, se tornou um servo de Deus, um irmão nosso, apesar de todas essas coisas. Logicamente, quando essa notícia da conversão do Cabo Bruno percorreu o país, surgiram muitas opiniões, divergentes até. Como sempre acontece, há uma divisão de opiniões. Alguns que acharam maravilhoso porque essa pessoa teve redenção em Jesus, teve a oportunidade de mudar de vida. Outros acharam ruim porque, afinal, uma pessoa tão má, capaz de fazer o que fez, chefiar um esquadrão de extermínio, ter sido simplesmente perdoada por Deus. Como assim? Foi o que muitos perguntaram. Mas essa situação ela não aconteceu e não acontece certamente somente com o Cabo Bruno. No caso dele é porque foi mais um dos casos emblemáticos em que a graça de Deus alcançou. Porque sabemos muito bem, e quando lemos na palavra do Senhor principalmente, nós temos a percepção de que por mais que o poço do pecado não tenha fundo, se é que nós queremos colocar assim, a graça de Deus também não tem limites. Porque não existe pecado ou pecaminosidade que seja páreo para a graça de Deus. Já ouvimos bastante isso, inclusive aqui na igreja. E de fato isso é uma verdade. Então o pecador que se encontra numa situação tal de pecaminosidade, ou até pior, pode encontrar em Deus, sim, perdão, graça e misericórdia, desde que faça conforme a palavra orienta. Nós vimos o presbítero lendo Provérbios 28:13, é de fato aquilo lá. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Porque não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com Deus e com a sua graça, com aquilo que Ele fez para redimir pecadores. Então esse foi o caso do Cabo Bruno. E ainda sendo perdoado por Deus, ainda que sendo perdoado por Deus, ele tinha uma consciência, e ele falava isso, de que a qualquer momento ele poderia morrer, ser assassinado. Porque ele sabia muito bem que cultivou muitos inimigos por causa das suas práticas. E ele tinha total consciência disso. Passou 27 anos preso pelos seus crimes, então, em termos de justiça humana, ele estava lá cumprindo a sua pena. E ao sair, num dos saidões que foi possível para ele, ele foi a um culto à noite, numa igreja, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, e na volta, o carro dele foi cercado e ele foi assassinado. Então ele sabia que isso poderia acontecer, isso aconteceria e de fato aconteceu. Mas o fato aqui é uma pessoa que, pelo menos visivelmente, é alguém que, apesar dos seus pecados, dos seus fracassos espirituais, morais, sociais, encontrou em Deus perdão,
graça, misericórdia e salvação. Então assim acontece com o pecador. Esse foi o caso do cabo Bruno. Aqui no Salmo 51, nós temos o caso de uma outra pessoa que viveu há muitos séculos atrás, o caso do rei Davi, que nós já conhecemos muito bem a história do rei Davi. E conhecemos muito bem o contexto desse salmo. Nós temos logo aí acima, na sua Bíblia, diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Davi, depois de cometer um trágico adultério, aliás, adultério é sempre trágico, né? Mas, depois de cometer esse adultério, ele, depois de colocar o esposo, o marido dessa mulher, na frente de batalha, numa posição que não era a posição na qual ele deveria estar, e ele, como chefe do exército, porque o rei era chefe do exército, deu a ordem para que esse homem fosse lá para a frente de batalha, e aí esse homem morre, como era o propósito dele, e o profeta Natã vem e interpela Davi com relação a esse fato. E aí Natã vem e confronta Davi. No começo ele nega, ele começa a querer se esquivar, mas no fim das contas acaba aceitando e confessando que de fato ele fez tudo isso. Mas, como nós dissemos antes, o fundo do poço do pecado, o poço do pecado não tem fundo. Então, quando a gente lê essa história de Davi, como se não bastasse ele ter adulterado e colocado esse homem na frente de batalha, a gente percebe na história, do contexto, a gente percebe que a situação foi ainda pior. E aí eu quero convidar vocês a pensar nessa situação ainda pior de Davi. Se você anotar aí na sua Bíblia, separar aí na sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 39, você vai perceber uma história curiosa que está sendo contada lá. Davi, nessa situação de 2 Samuel, capítulo 23, do 8 ao 39, ele já estava idoso, já estava lá nas últimas, né? Inclusive as palavras lá que estão escritas, essas foram as últimas palavras do rei Davi. Então ele está fazendo uma memória do que aconteceu durante a sua trajetória como rei. E lá nesse capítulo, ele começa a contar a história de um grupo que ele tinha no exército, um grupo muito interessante, chamado os Valentes de Davi. Esse grupo, de fato, ele era diferenciado. Os caras eram bons, mas eram bons assim muito acima da média de qualquer guerreiro do exército, de qualquer rei do seu período. Se você olhar esse trecho lá, você vai se animar com a história. Os caras, eles não eram somente valentes, não. Eles eram guerreiros de ponta. E aí a história vai acontecendo. E lá fala que 3 chefes de grupos de 30 soldados, foram estar com Davi quando Davi estava na caverna de Adulão, quando estava sendo perseguido. E esses 3 homens, esses 3 chefes do exército de 30 soldados, foram estar com Davi. E lá eles percebem que Davi está pensando alto e falando consigo mesmo, mas eles escutam algo que Davi diz. Davi sente saudade, de repente ele sente vontade de tomar água de um poço bastante específico lá de Jerusalém. E aí ele diz assim: quem me dera tomar água do poço de Jerusalém. Quem me dera tomar aquela água. E eles ouvem aquela história, um deles ouve e diz assim: Rei, nós vamos buscar aquela água para o Senhor. E eles 3 vão buscar a água. O detalhe é que Davi está na caverna, eles têm que cruzar eles têm que cruzar o deserto inteiro, eles têm que entrar em Jerusalém, que estava sitiada por filisteus, 3, pegar a água, voltar, cruzar o exército, estou com a palavra exército na cabeça, cruzar o deserto de novo e entregar a água para Davi. Só que eles fazem isso. Não temos muitos detalhes de como eles fizeram, mas pelo contexto, como eles eram guerreiros muito fortes, muito poderosos, não é de se duvidar que eles de fato entraram lá, derrotaram o pessoal que estava sitiando a cidade, pegaram a água do poço, voltaram, cruzaram o deserto sem beber a água, o que seria um desafio muito grande também, e entregaram a água para Davi. E Davi vê aquilo e ele pensa o seguinte: eu não posso beber dessa água. É fidelidade demais.
É honra demais que esse exército, esse povo está me dando. Simplesmente eu não posso me dar o luxo de beber essa água. E ele derrama aquela água. Quando você caminha para o final da história, você vai ver que lá no fim desse capítulo 23, o autor começa a contar quem eram os soldados que faziam parte daquele exército dos valentes de Davi. E ele vai falando nome por nome. Quando você chega no versículo 39, você encontra um nome curioso. De quem? Urias, o esposo de Batseba. Ou seja, esse homem que ele colocou agora aqui na frente de batalha para morrer, era um daqueles valentes do exército dele, um daqueles homens fiéis, um daqueles homens corajosos, de fato valentes, que seriam capazes de dar a própria vida pelo rei Davi. Então, se ele já tem nas costas aqui, nos seus ombros, o peso de um adultério, o peso de ter mandado matar o esposo daquela mulher, aquele esposo era Urias, e nesse caso aqui ele cometeu altíssima traição contra um soldado do seu exército. Algo que o rei jamais poderia pensar em fazer. O papel do rei era dirigir, liderar o exército, proteger os seus soldados. E não matá-los. Não colocá-los em situação de perigo. E foi exatamente isso que ele fez. E aí agora, dá para a gente pensar um pouquinho como estava a efervescência do coração e da mente de Davi. Adulterei, mandei matar a mulher do cara, mandei matar o marido da mulher, só que esse marido dessa mulher era um soldado do meu exército que me prestou total lealdade, total fidelidade, que era capaz de dar a sua própria vida por mim, e eu, em vez de protegê-lo, o matei. Então essa era a situação, pelo menos inicial, de Davi aqui. E ele estava com o seu coração terrivelmente dolorido por causa de todos esses pecados. Mas foi alguém que, assim como Cabo Bruno, e assim como eu e você, que talvez nós chegamos longe de cometer tais coisas, mas somos também pecadores, um dia tivemos contato com a graça de Deus, que é a graça divina que supera fracassos. E é sobre essa graça divina que supera fracassos que nós vamos falar nessa noite, a partir do caso de Davi. Então Davi está nessa situação, havendo cometido alta traição, adultério, mandado matar o esposo da mulher. A sua imagem está terrivelmente manchada diante de todo o povo, e principalmente diante do próprio Deus. E aí Davi está, de fato, numa situação muito delicada. Mas aí, pensando nessa graça divina que supera fracassos, nós vamos perceber nesse Salmo 51 como é que essa graça supera os nossos fracassos e nos ajuda também a vencê-los. Primeira forma, e acredito ser a mais óbvia, aqui segundo esse versículo 1, é que essa graça divina ela supera os nossos fracassos quando ela conduz o pecador à confissão. Vamos ver o versículo 1 ainda, de novo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então Davi aqui, ele não só está consciente de que ele transgrediu terrivelmente a lei de Deus, mas ele está confessando essa transgressão. E ele está clamando que Deus o perdoe por isso. É interessante o jogo de palavras que Davi usa durante todo esse salmo, porque, por mais que pecado, não existe diferença de pecados na Bíblia, mas quando ele utiliza a palavra transgressão, ele está fazendo uma referência direta à quebra da lei de Deus, como servo de Deus e como rei de Israel. E aí, nesse caso, socialmente falando, principalmente como rei. Ele quebrou terrivelmente a lei de Deus como rei. Como já dissemos antes, o papel dele era dirigir o exército, era conduzir os seus guerreiros, era protegê-los, não colocá-los em situação de perigo. Ele chefiou uma emboscada contra esse homem.
Ele não protegeu também a mulher, muito pelo contrário. Isso também era papel dele, afinal ele era rei de Israel. Ele tinha que proteger o povo todo. Então, quando Davi diz assim, segundo as tuas muitas misericórdias, apaga as minhas transgressões, ele está consciente aqui dos gravíssimos problemas que ele trouxe como rei. Problemas para o povo, problemas para a nação, para a terra. E aí a gente percebe, a partir desse versículo, e a partir desse contexto, que a desgraça do pecado, e aí a desgraça mesmo em todos os sentidos que a gente quiser colocar, é que o pecado ele não traz consequências somente para o pecador que pecou, mas ele traz sérias consequências para outras pessoas. No caso, trouxe consequências para Urias, a sua morte, trouxe consequências para Batseba, trouxe consequências para o próprio Davi, trouxe consequências para o povo, que a gente vai ver inclusive depois lá no final, trouxe consequências para todo mundo, inclusive para o filho que nasceu, para o filho desse adultério. Então a desgraça do pecado é que ele é horizontal, ele não é somente vertical. Não se trata somente de nós para com Deus, mas acaba envolvendo outras pessoas nas consequências. Então, quando ele clama ao Senhor, que o Senhor, por causa da sua multidão de misericórdias, ele apague as suas transgressões, quando ele pede para apagar, é porque ele está sentindo muita vergonha e muita tristeza do que ele fez. O desejo dele é poder nem mesmo pensar mais nisso. É poder nem mesmo lembrar dessas coisas. Ele quer que essas coisas sumam diante dos seus olhos e do seu coração. Isso é uma expressão do desejo do coração de Davi. E assim é o pecado, meus irmãos. Quando nós também pecamos, seja esse pecado de que natureza for, o desejo do nosso coração é que ele seja de fato apagado das nossas memórias. Porque a nossa consciência, como um juiz terrível, fica o tempo inteiro martelando, o tempo inteiro nos apontando o pecado que cometemos. Porque Satanás, como o grande acusador e o principal acusador, ele fica o tempo inteiro com o dedo em riste para nós, apontando as nossas faltas. E se você tiver alguém perto de você também que não deixa você esquecer o seu pecado, a situação fica mais difícil ainda. Então, por isso, Davi pede, Senhor, apaga as minhas muitas transgressões. Eu reconheço que eu transgredi a tua lei, mas eu preciso e quero ser perdoado disso. Mas um outro ponto importante aqui é, quando o salmista utiliza as palavras benignidade e misericórdias. Porque Davi utiliza essas palavras na sua confissão e na sua petição de perdão. Seria estranho, quando a gente analisa o contexto, Davi clamando por algo que ele não ofereceu. Em que situação ele foi misericordioso com Urias? Em que situação ele foi misericordioso com Batseba? Em que situação ele foi misericordioso com o povo de Israel? Com o seu exército? Aqui, dentro dessa história? Em nenhum momento. Em que situação ele foi benigno para com essas pessoas, para com o seu povo, para com o seu exército? Em nenhum momento. Mas agora, ele se vê numa situação que ele precisa receber benignidade. Ele precisa receber misericórdia. E aí, essa é a contradição da pecaminosidade do nosso coração. É que geralmente, naquele clamor de perdão por Deus, geralmente está escondida a nossa falha em cumprir exatamente aquilo que a gente pede para Deus. Davi pediu misericórdia, pediu benignidade, por quê? Porque ele agiu sem misericórdia e sem benignidade. Mas a única diferença aqui é que ele clamou para a pessoa certa, que foi para o próprio Deus. Ele clamou para o Deus dessa graça que é capaz de superar qualquer tipo de fracasso. Então, naquilo que ele fracassou, ele confessa diante de Deus, pede perdão e alcança. Por quê? Porque a graça de Deus, ela supera qualquer fracasso. Porque não existe
pecado, fracasso que seja páreo para a graça de Deus. Então, essa graça, ela conduz o pecador à confissão, levando-o então a superar o seu fracasso. Então ele faz um apelo aqui para Deus, ele reconhece o seu pecado e a sua transgressão. Mas ainda, essa graça que ajuda o pecador a superar qualquer fracasso, ela assim o faz, levando esse mesmo pecador a um processo de purificação. Vamos ver do versículo 7 até o versículo 10. Por quê? Vamos só voltar então um pouquinho mais. No versículo 2 ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele ainda está no seu processo de confissão e clamou por perdão. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí, ele diz no versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Note de novo esse jogo de palavras que ele faz entre transgressão, iniquidade, pecado, transgressões no plural. Então, ele fala de uma transgressão, mas fala também de transgressões ou de outras formas que ele utilizou para quebrar a lei de Deus. E quando ele utiliza a palavra pecado, ele utiliza no singular, não é por acaso. Porque aqui Davi não está mencionando algum pecado específico, por exemplo, o adultério, ou ter mandado o marido da mulher para a frente de batalha. Ele está falando da situação de pecaminosidade do seu coração. Algo mais abrangente, ele está indo mais fundo na sua condição de pecador. Ele diz que reconhece, e esse pecado, essa condição de pecador, ele diz que ela está sempre diante dele. É algo que o atormenta todos os dias. Essa consciência de que ele é pecador. Então, na sua confissão, de fato, ele vai fundo. No fim das contas, ele não coloca justificativas para o que ele fez, mas ele apresenta uma explicação diante do Senhor do porquê ele fez isso, que no fim das contas era porque eu tenho um coração caído, que tem um potencial para fazer não somente tudo o que eu fiz, mas até mais, se eu segui-lo. Então é muito importante quando ele utiliza essa palavra pecado no singular, porque ele está falando de uma condição que potencializa o coração humano para fazer o mal. E aí, se nós julgamos Davi segundo a nossa ótica humana, nós podemos até mesmo sermos bonzinhos demais conosco. Porque se a gente olha um homem como esse e o vê como rei, naturalmente o nosso coração age com repulsa para com tais atitudes. Só que nós temos uma semelhança com Davi, que é o pecado no singular, que é a condição de pecaminosidade, que nos faz ter o potencial de fazer não somente o que Davi fez, mas até mais. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que jamais nós nos enveredemos por um caminho como esse. Mas o nosso coração, ele tem o potencial para isso. Então ele reconhece as suas transgressões, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que no fim das contas ele pecou, foi contra Deus em primeiro lugar, e depois contra homens, contra a sua nação, contra ele próprio. E aí então essa graça leva o pecador a um processo de purificação, quando ele reconhece ainda mais, ele diz, olha Senhor, no fim das contas eu sou nascido em iniquidade, eu não tive nem mesmo escolha, e em pecado a minha mãe me concebeu. Esse potencial para o mal, eu já nasci com ele. Mas aí ele diz no versículo 6, iniciando aí um processo de purificação: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Então, o salmista reconhece que não há nada materialmente que ele possa fazer diante de Deus para que de fato ele seja perdoado das suas transgressões e do seu pecado, porque ele diz,
O Senhor se compraz, na realidade, o Senhor tem prazer, na verdade que está no íntimo do coração do pecador. O Senhor tem prazer quando o pecador, que tem consciência de que é pecador, tem consciência de que pecou, tem consciência de que transgrediu, assume isso diante do Senhor, confessa profundamente nas raízes do seu pecado e do seu coração pecaminoso e conta isso diante de Deus. É nisso que o Senhor tem prazer. O Senhor não tem prazer em nenhum tipo de purificação ritual, porque isso não conta muita coisa. Antes disso é preciso ter verdade no íntimo. E aí essa graça, irmãos, que é capaz de superar qualquer fracasso, ela conduz o pecador por esse caminho de reconhecimento. Quando ele pede então para que seja purificado com hisopo, uma árvore frondosa muito conhecida no Antigo Oriente, no Antigo Oriente, utilizada pelos sacerdotes para rituais de purificação. Eles utilizavam para aspergir água ou sangue sobre pessoas como um ritual de purificação. Mas o legal dessa história é que ele pede para que Deus faça isso. Ele não clama para que um sacerdote faça isso, porque naquela época ainda era possível. Mas ele pede para que o próprio Deus faça isso. Por quê? Porque de fato só a purificação que vem de Deus, ela é de fato eficaz para expiar qualquer pecado. Então ele se coloca nas mãos de Deus, reconhecendo que o Senhor é de fato o supremo sacerdote que é capaz de purificá-lo. E ele diz: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu ficarei mais alvo que a neve. De fato, aí eu serei purificado. Então, Davi pede para que o seu pecado seja removido, seja expiado, mas ele também pede para que Deus restaure, junto com isso, para que Deus restaure a sua alegria. No versículo 8 e o versículo 9, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você percebe que vez ou outra Davi vai, fala alguma coisa na sua confissão e na sua petição, e ele pede: Senhor, apaga o meu pecado. Senhor, apaga as minhas transgressões. E aqui de novo, apaga as minhas transgressões. Porque ele está incomodado com tudo isso, rolando no seu íntimo. E ele entende que isso, de fato, é algo que ofende a Deus, ofende o caráter de Deus. Tanto que ele até pede: afasta, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados. Nem veja isso, porque é por demais vergonhoso. Mas é o processo de purificação pelo qual Davi passa. E aí qualquer pecador, assim naturalmente como conosco também, o nosso processo de purificação também passa por esses princípios. Reconhecimento do pecado, reconhecimento do quanto ele é de fato vergonhoso, reconhecimento do quanto ele ofende o caráter de Deus, a ponto de nem mesmo desejarmos que Deus o olhe, que Deus o veja. Mas esse é o processo pelo qual a graça de Deus nos restaura. Mas aí, Davi ainda pede uma outra coisa, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, no fim das contas, aqui no versículo 10, ele pede que o seu coração de fato seja purificado, mas não somente isso, mas que agora o seu espírito, que agora estava quebrado, o seu espírito que agora estava fraco, porque o pecado ele gera fraqueza, o pecado gera desânimo, o pecado ele gera desorientação, o pecado gera desmotivação, o pecado gera desistência, senso contínuo de fracasso e tudo o que é ruim que a gente possa imaginar. E aí ele então entende que precisa de um coração puro, mas que ele também tenha um espírito renovado, inabalável, um espírito forte de novo. E isso aconteceria através da presença contínua do Espírito, que é o que ele pede aqui no versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Então veja, ele pede um espírito renovado e forte, inabalável novamente, mas ele pede uma outra coisa aqui. Não é suficiente para Davi apenas ter o seu coração fortificado em Cristo. É também muito importante para Davi que seja mantida a unção espiritual
como rei, ele não quer perder também a oportunidade de servir novamente a Deus e ao povo como rei. Porque quando ele pede que Deus não retire o seu Espírito, aqui não era um pedido para que a presença do Espírito Santo deixasse de existir na vida dele. É para que a unção como rei não fosse retirada. Porque veja, isso aconteceu, as duas coisas aconteceram com outro rei, que foi com o rei Saul. Quando uma pessoa era ungida rei, o Espírito descia sobre a pessoa e colocava naquela pessoa a sua unção como rei. E também passava a habitar naquela pessoa por meio daquela unção como rei. Quando Saul também fracassou terrivelmente como rei, a ponto de Deus não querer mais nada de acordo com Saul, não querer mais Saul como rei, o que aconteceu? O Senhor tirou a unção espiritual que havia sobre ele. O Senhor retirou dele o seu espírito. E aí acontecia aquele outro fato que nós também já estamos acostumados e lembramos muito bem, que o Saul era, vez ou outra, possesso por um espírito que o Senhor mesmo mandava. E aí Davi ia lá, tocava a harpa para que ele fosse libertado daquele espírito. Então, Saul vivia naquela oscilação espiritual, por causa da ausência da unção espiritual como rei, e por causa da ausência do espírito, deixando de habitar permanentemente na vida dele. Então, aquilo que aconteceu com Saul foi um símbolo de que Deus não queria mais acordos com Saul enquanto rei. Deus já tinha outros projetos, que no caso era com Davi. Deus já havia escolhido Davi. E aí Davi sabia e lembrava muito bem disso que havia acontecido com Saul. E ele sabia que ele corria riscos, se Deus não tivesse esse propósito de mantê-lo como rei, ele corria riscos de Deus também retirar essa unção espiritual de sobre ele, essa presença espiritual sobre ele. E por isso ele clama: Senhor, me dá um espírito forte novamente e, por favor, não me retires da tua presença, retirando de mim o teu espírito. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Ele não quis mais acordos com Saul, retirou o espírito de Saul e retirou Saul da sua presença. Isso aqui seria o maior problema para Davi. Seria a maior perda que Davi teria. A ausência da presença de Deus com ele. Porque Deus, apesar de tudo isso, Deus ainda era o seu bem maior. Ele poderia perder qualquer coisa, mas não a presença de Deus. E aí por isso ele confessa, ele assume, ele clama, e aqui no ponto alto, aqui no versículo 10 e 11, ele pede por isso. Nós não temos, lógico, a autorização para reescrever essa história, mas se a gente quisesse pensar assim, se Davi falasse em outras palavras, esse versículo 10 e 11 seria tipo isso: Senhor, tire qualquer coisa de mim, mas não tire a tua presença de mim. Não tire a tua presença de mim, porque ela é por demais preciosa. Então, ele pede para que Deus o mantenha no posto de rei, apesar de tudo isso. E, sobretudo, para que Deus o mantenha na sua presença. Então, esse é o processo de purificação pelo qual Davi vai passando. Davi, então, quando pede tudo isso, ele mostra que a graça do Senhor também nos ajuda a superar os nossos fracassos, quando ela leva o pecador a uma motivação santa. Porque quando ele pede para que ele seja rei, continue como rei, ele de fato agora, depois de confessar tudo isso, ele está com uma motivação verdadeira. Porque não se tratava apenas de uma recuperação do posto. E aí a gente, na nossa vida, no nosso ministério, nós podemos ter essa tendência. De vez ou outra nós podemos estar desanimados na fé por causa do nosso pecado, desanimados no serviço por causa da nossa transgressão. E aí, muitas vezes, nós podemos ser enganados pelo nosso coração com a ideia de que é só a gente recuperar o posto diante de Deus que está tudo certo. Mas não. Não se trata disso. Aliás, a recuperação do posto pode ser até algo... Pode ser não, na verdade, ela é algo ruim quando a pessoa está com essa motivação, porque a tendência é esconder.
o que está por trás disso. Mas não se tratava de recuperação do posto somente. Se tratava de uma aliança que Deus mesmo havia feito com Davi anteriormente. E uma aliança maior que perpassava por todo o povo de Israel. E uma aliança que chegaria na própria pessoa de Jesus Cristo. Então era algo muito maior que estava envolvido. E Davi, de alguma maneira, tinha consciência disso. E aí, por tudo isso, também ele pede: Senhor, por favor, não retire de mim a tua presença e me mantenha no posto como rei. Algo muito maior está em jogo. Então, ele tem uma motivação santa. E aí, quando nós também passamos por um processo de restauração por meio da graça de Deus, a própria graça se encarrega de restaurar também as nossas motivações, porque nós passamos a olhar não apenas aquilo que é bom para nós, como servos, mas passamos a olhar aquilo que é bom para os outros, para o povo de Deus, aquilo que é bom para a propagação do Evangelho, porque a manutenção de Davi como rei culminaria na vinda de Cristo. Então era algo muito maior. Então ela restaura também as nossas motivações e dá uma nova disposição para o serviço, porque Davi aqui, ele havia de fato recebido uma nova disposição para servir. Mas ainda prosseguindo, versículo 12, de novo ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito pronto para obedecer. Quando ele pede isso aqui, Davi também está consciente de uma outra coisa: Senhor, todo esse contexto de pecaminosidade, toda essa história trágica de pecado que eu mesmo me envolvi, que eu mesmo criei, me mostrou uma outra coisa: é que se o Senhor não se encarregar de sustentar o meu espírito e tornar o meu espírito pronto para a obediência, eu não serei capaz de fazer isso. Eu, por mim mesmo, não serei capaz de fazer isso. Veja como a consciência de Davi foi renovada aqui. Ele teve uma outra percepção de si próprio. No fim das contas, se Deus mesmo não se encarregar de sustentar o nosso espírito e torná-lo pronto para obedecer a Ele, nós não teremos a disposição para fazer isso. Nós nem mesmo teremos vontade de fazer. E aí, aqui no versículo 12, sobra esse princípio maravilhoso. Em nossa oração: Senhor, me sustenta, porque senão eu caio. Torna o meu espírito pronto para obedecer o Senhor, porque senão eu não vou obedecer. Porque eu não vou ter condições em mim mesmo de fazer isso. Eu dependo inteiramente da tua graça. Mas aí, essa graça que é capaz de superar fracassos, ela faz isso conduzindo o pecador a uma renovação do seu compromisso com Deus. Versículos 13 ao versículo 15. Ele diz então que a partir do momento em que Deus restauraria a sua alegria, a alegria da sua salvação, tornaria o seu espírito forte e pronto para obedecer, ele diz então que o seu compromisso seria renovado. Por quê? Ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi então utilizaria a sua experiência, por mais trágica, pecaminosa que fosse, ele utilizaria a sua experiência de restauração por meio da graça para também orientar outros pecadores que estivessem numa situação assim, sobre como é que eles também poderiam passar por esse processo de restauração da graça. Ele teria agora condições de fazer isso, por quê? Porque ele poderia dizer: eu passei por isso. E por mais vergonhoso que fosse, o que é a minha história, eu posso dizer para você como é que você deve fazer para que você também seja restaurado, para que você também consiga sair dessa situação. E aí então ele teria condições de fazer isso. Ele diz: Senhor, ele como rei, ele poderia muito facilmente deixar para lá essa ideia, mas ele como rei, ele desce do pedestal e ele quer servir agora a outros, dizendo como é que outros pecadores também podem usufruir dessa graça que restaura, dessa graça que supera qualquer tipo de fracasso. Então eu ensinarei a eles, terei disposição de ensinar a eles o teu caminho, os teus métodos.
É curioso que a palavra caminho aqui é método. Eu ensinarei para ele quais são os métodos que o Senhor utiliza para restaurar um pecador. A maneira como o Senhor quer que você viva e faça. E ainda, nessa renovação de compromisso, no versículo 14, ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. A minha língua se encarregará de exaltar a justiça do Senhor. Eu nem mesmo me encarregarei de falar a respeito de algum tipo de justiça minha, porque a minha própria história provou que o meu senso de justiça, ele é como um trapo de imundície. O meu senso de justiça fracassa. A minha justiça é ruim, enquanto homem, a minha justiça é ruim, é má, e tem motivações perniciosas. Mas a tua não. E eu me encarregarei de falar a respeito da tua justiça, que é boa e reta e perfeita. Eu falarei dessa justiça. Essa justiça de Deus, ela restaurou Davi, colocou Davi no seu devido lugar, colocou o coração de Davi no seu devido lugar, as emoções de Davi no seu devido lugar, manteve Davi no posto de rei, segundo o propósito que Deus tinha, mas essa mesma justiça também puniu Davi pelo seu pecado. Mas mesmo assim, ele diz: Senhor, eu falarei da tua justiça. Essa é a justiça de Deus, que perdoa, mas que disciplina e restaura. Então, Davi diz tudo isso, e no versículo 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Renovação, então, do compromisso. E por fim, irmãos, essa graça que é capaz de superar qualquer fracasso, ela age no pecador, conduzindo esse mesmo pecador a uma renovação da sua confiança em Deus. No versículo 16 ao 19, nós temos esta menção. 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então a sua confiança no caráter de Deus, como alguém que aceita um pecador assim, se renova. E no versículo 18 e 19, ele mostra o quanto essa restauração seria importante para o seu próprio povo, não somente para ele, mas para o seu povo como um todo. Versículo 18, faze bem a Sião, segundo a tua bondade, a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi, no fim das contas, está dizendo aqui no versículo 19, é que ele, passando por todo esse processo de restauração como servo de Deus, como pessoa e como rei de Israel, traria bênçãos e reorganização para o povo, para o país como um todo. Porque o povo estava em desordem. Israel estava em desordem. Porque o rei estava em desordem. Jesus mesmo, falando por meio de Provérbios, ele disse em certa ocasião: fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É isso. Davi como rei estava ferido. E o povo estava como? Ferido. Davi como rei estava em desordem interior. E o povo também. Em desordem espiritual, em desordem econômica, em desordem social, etc. Davi estava fragilizado. E o povo também. Tanto que ele pede: Senhor, edifica os muros de Jerusalém. Isso aqui é não só no sentido físico, mas no sentido figurado também. Os muros representavam proteção e segurança da cidade. Torna o povo seguro de novo. Torna o país seguro de novo. Como? Purificando e restaurando e tornando forte e seguro o rei de novo. E aí as bênçãos da restauração também viriam sobre o país. Assim como no lado contrário, as maldições trazidas pelos pecados de Davi
trouxeram insegurança, instabilidade, fragilidade, desordem para o povo. Mas a graça que foi derramada sobre Davi, perdoando-o e purificando-o, trouxe de novo segurança, renovação para o povo, esperança, restauração, reorganização. E aí, tudo continuou bem a partir daqui para o povo, apesar de que Davi ainda teve que lidar com as consequências dos seus pecados. Mas, pelo menos, ele foi restaurado por essa graça que é capaz de superar qualquer tipo de fracasso. Então, meus irmãos, se nós vivemos, vez ou outra, ou não, né, em desânimo constante, contínuo, por causa da nossa consciência de pecaminosidade, por causa das nossas transgressões, por causa do pecado que constantemente está diante de nós, lembremos que nós temos, conforme vimos hoje na primeira carta de João, Jesus Cristo, aquele que é o advogado fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós não poderíamos deixar de fazer um paralelo final com Jesus Cristo, entre Davi e Jesus, porque toda a mensagem bíblica culmina em Jesus. E nesse contexto, Davi faz um apontamento, mesmo que num paralelo, com Jesus Cristo, no sentido de que Davi foi o grande rei de Israel, mas Davi falhou como rei, por todas essas razões que nós vimos. Transgredindo a lei de Deus, mas Jesus Cristo é o grande rei, que jamais falhou transgredindo a lei de Deus. Davi falhou como rei, conforme vimos aqui no contexto, porque ele não cuidou dos seus soldados, ele não cuidou do seu exército como deveria. Ao contrário, ele colocou esse homem numa situação de perigo e de morte, e assim aconteceu. Jesus Cristo, como o grande rei, ele também é chefe do maior de todos os exércitos, com uma grandiosa diferença, que ele jamais deixaria um dos seus soldados numa situação de perigo. Muito pelo contrário, ele mesmo deixou bem claro em diversas passagens do Novo Testamento, por exemplo, com o apóstolo Pedro, que ele não permitiria jamais que nenhum inimigo atacasse a sua vida, sem a permissão dele. Jesus, num dado momento, falou para Pedro: Pedro, hoje mesmo Satanás pediu autorização para te peneirar, mas eu não permiti. Davi mandou um homem para a frente de batalha que não deveria estar naquela posição para morrer. Jesus Cristo é o grande rei, chefe do maior exército de todos, mas que, ao contrário, ele protege e guarda os seus soldados, até mesmo quando eles estão feridos por causa das batalhas. Davi falhou como servo, porque em vez de, como rei, ainda como rei, servir o seu povo, ele também trouxe consequências negativas para a vida do povo por causa dos seus pecados. Jesus Cristo, ele foi e é o maior rei de todos, rei sobre tudo e sobre todos, mas ele também foi o principal servo de Deus, dos seus discípulos e de todos nós. Quando ele morre na cruz, ele dá a sua própria vida para nos salvar. Então Davi falhou como rei, Davi falhou como servo, mas Jesus Cristo é perfeito como rei e é perfeito como servo. E ele é perfeito então para nos ouvir quando confessamos os nossos pecados. Ele é perfeito para compreender a nossa situação de pecaminosidade, como Davi também compreendeu aqui, mas Jesus Cristo é aquele que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, então ele é suficiente, de todo suficiente para ouvir a nossa confissão, para nos compreender e para nos perdoar de todo pecado, conforme já mencionamos a primeira carta do
apóstolo João. Não precisamos ter medo de perder a presença de Deus conosco, porque Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. E antes de subir aos céus, ele falou aos discípulos que ele iria para o Pai, mas os enviaria o Consolador, que os conduziria em toda a verdade. Então nós temos o Jesus Cristo, Deus conosco, e temos o Espírito que habita constantemente em nós. Nós não devemos também temer continuar no serviço. Davi, por um breve período, começou a ter medo de perder o posto. Nós não devemos temer isso. Porque Jesus Cristo mesmo, numa outra situação com um dos seus discípulos, talvez o mais famoso deles, o apóstolo Pedro, Jesus já havia ressuscitado, Pedro já havia desistido de seguir com a missão, alguns discípulos que estavam com ele, por influência de Pedro, também já estavam muito desanimados, e Jesus Cristo reaparece aos discípulos na praia. E Jesus Cristo chama Pedro para uma conversa, para um processo de restauração. E aí trava-se aquele famoso diálogo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ali Pedro então confessa que de fato ele não amava Jesus Cristo de forma incondicional, como Jesus estava falando. Mas, depois dessa confissão, Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não chama Pedro para, olha Pedro, precisamos conversar sobre aquela traição lá, hein? Precisamos conversar sobre aquela negação lá. Precisamos conversar quando você agiu de forma destemperada ali. Quando você falou aquela bobagem acolá. Quando você pecou daquele jeito. Não. Pedro confessou que de fato não amava Jesus, conforme Jesus estava falando. E após confessar, Jesus chama Pedro para continuar a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Então é assim que Jesus Cristo faz, irmãos. Mesmo nós desmotivados, vez ou outra por causa da nossa condição, mas nós continuamos na missão porque quem nos restaura para a missão é aquele que expiou o maior de todos os fracassos humanos, o fracasso do pecado. Que Deus, então, por sua misericórdia e graça, continue a nos lembrar dessa graça que é toda suficiente para superar qualquer fracasso nosso. Vamos orar? Ó Deus, que maravilha poder meditar na Tua graça, que é suficiente para superar qualquer pecado nosso. É claro que a Tua palavra também nos exorta de que não devemos utilizá-la como ocasião para o pecado, para nos gloriar disso e achar que, por causa da Tua graça que supera tudo, nós também devemos viver de qualquer jeito. Mas, louvado seja o Senhor que nos oferece, na pessoa de Cristo, essa graça tão preciosa. Que possamos amar cada vez mais a Tua graça. Que possamos amar cada vez mais Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Que possamos olhar para Ele, conforme o autor aos Hebreus nos exorta. Olhai para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Senhor, que os nossos fracassos não sejam suficientes para nos tirar dos trilhos da vida contigo, para nos paralisar e para nos fazer desfrutar da alegria da Tua salvação, da alegria do serviço ao Senhor, da alegria da vida contigo. Cura, Senhor, as nossas almas, cura as nossas mentes, cura os nossos corações e nos restaura para Ti mesmo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Concluído, alguma palavra, algum aviso? Quarta-feira, culto novamente. Domingo, culto de novo. E assim vamos. Deus abençoe a todos nós.